queridos irmãos do YouTube. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma teoria que vai mexer com suas mentes. Sabem a história da travessia do Mar Vermelho com Moisés e o povo judeu? Então, o pesquisador científico Carl Drews tem uma teoria diferente sobre isso. E real, completamente baseada em estudos científicos e simulações dele que ele fez. Segundo ele, em primeiro lugar, na Bíblia fala de Mar Vermelho, mas a tradução original em hebraico seria mais como Mar de Juncos. E o pesquisador argumenta que o fenômeno da abertura do mar teria sido mais ao norte do atual Mar Vermelho, na região oriental do delta do Nilo, ao sul do Mar Mediterrâneo. Carl Drews, esse pesquisador científico, diz que essa divisão do mar ocorreu entre pontos estreitos onde as águas se acumularam e formou uma ponte de terra de uns 3 ou 4 quilômetros de comprimento. E adivinha só, esse tal Mar de Juncos era o famoso Lago de Tanis e era cheio de juncos de papiro. Vou explicar. Durante a 21ª dinastia do Egito, Tanis era um rico centro, como se fosse São Paulo para nós hoje em dia. Porém, Tanis sumiu do mapa. A prosperidade dessa cidade acabou quando o curso do rio Nilo mudou. A população se mudou dali para outros lugares. Lembrem que a população procurava sempre lugares onde houvesse água para a prosperidade deles. A cidade foi encoberta pelo deserto. Por escavações hoje em dia, encontraram tumbas reais, tão bonitas quanto as de Tutankhamon, com ouro, joias, vários tesouros, e era um lugar cheio de juncos de papiro. Mas como eles atravessaram o mar? É aí que entra a meteorologia e a oceanografia, meus irmãos. A Bíblia fala que Moisés ficou a mão sobre o mar e o Senhor mandou um vento forte soprar a noite toda, dividindo as águas. Sabe o que isso significa? Ventos fortíssimos empurrando a água, criando uma tempestade. Só que onde o vento está soprando, a água se afasta. De qualquer forma, o evento climático forte o suficiente para mover a água dessa maneira envolveria alguns ventos extraordinariamente fortes. Que fenômeno atmosférico poderia fazer isso ocorrer? No artigo em entrevista ao jornal Washington Post, por isso que eu te digo, eu lhes digo, meu irmão, minha irmã, nada Deus faz com mentira, nada com Deus não tem planejamento. O homem quer, sem sermos nós com a fé, o homem quer desmerecer a Deus, a palavra de Deus. Bem, o link vai estar da entrevista a esse jornal Washington Post, o link vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário para vocês, depois vocês veem, para vocês verificarem a veracidade disso tudo. E ele descreve um efeito costeiro chamado descida do vento, no qual ventos fortes, de pouco mais de 100 km por hora, criam um empurrão na água costeira, que em um local cria uma tempestade, mas no local onde o vento sopra, a água se afasta. A diminuição do vento, diz ele, o pesquisador, acontece com a mesma frequência que as tempestades, mas quase nunca machuca as pessoas, apenas seca mesmo, completamente curto, disse esse pesquisador. Então essa água espirra de um lado do corpo da água para o outro e deixa o lugar seco, diz ele. Isso, irmãos, já aconteceu em outros lugares, como no Lago Erie, nos Estados Unidos. Tem também entrevista disso. Tem narrativa disso, verídica, e até mesmo no delta do Nilo, em 1882, tem também narrativa, foi de um oficial até do exército, se não me engano. E isso é verídico, fatos reais nossos contemporâneos.
entramos agora com a ciência habilitando nossas narrativas bíblicas, porque Deus é perfeito em tudo que faz. Se eu começar a falar, eu não vou parar. Para entender melhor esse pesquisador, esse cientista Drills usou um computador para simular o efeito dos ventos na água, que também é usado para estudar tempestades e furacões. Ele descobriu que Moisés teria umas 4 horas para atravessar, e esta área, como já foi dito lá em cima, eu conversando com vocês hoje, disponível para travessia, era de uns 3 a 4 quilômetros de comprimento com 5 quilômetros de largura. Dá para acreditar? Eu tenho certeza que vocês estão aí pensando, e onde estão as passagens bíblicas? Passagens bíblicas, claro que eu não ia deixar de lado. O texto é em Êxodo 14, 21. Então, na Bíblia fala assim: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar recuar por um vento forte e oriental durante a noite toda, transformando-o em terra seca e dividindo as águas. Então, viu, irmãos, bate tudo com o que narra o pesquisador. Tudo, porque Deus é perfeito, não há defeito em Deus. Vocês imaginam o tamanho da coragem de Moisés? Então, aquele povo todo que estava cativo por anos no Egito, tendo filhos e prosperado, motivo de medo nos egípcios, e por isso tantos castigos cometidos, tinha que atravessar em 4 horas. Essa história é de arrepiar, queridos. É uma prova de fé e força que até hoje lemos na Bíblia e ficamos admirados. Aqui, então, vemos a ciência trabalhando para explicar nossa fé, para explicar a palavra de Deus ao seu povo. Em vídeos anteriores, eu sempre digo que Deus criou o mundo não por acaso de células. Foi tudo planejado e sob a anuência dele, dirigindo e orientando tudo, como ele faz com quem tem fé nele, com quem acredita nele. Grande abraço, irmãos. Se eu for ficar aqui falando, eu não vou parar da grandeza de Deus. Curtem e compartilhem, porque Deus quer, Deus sempre quer. Deus nos ama. Beijo, queridos.